Por isso que eu me preocupo muito quando a gente fala sobre a liderança acidental, porque ela está relacionada justamente nisso, nesse chaveamento. Você não tem o tempo, você não tem sabe, nem a estrutura, ou não sabe por onde chavear o seu modelo mental de operação para liderança e gestão. Você não sabe ainda, talvez, muitas vezes, nem como lidar com a estratégia. Porque em algum momento você é a estratégia, no outro você está criando a estratégia. Olha a diferença de um modelo para o outro. E é aí que eu me preocupo com essa questão da liderança acidental. Podemos até levantar uma bandeira aqui de lideranças não acidentais e estruturadas, sabe, com promoções das quais, sabe, tem ali uma etapa de treinamento, de desenvolvimento, de investimento da empresa para a criação desse líder. Ou até mesmo para que ele entenda se ele quer ser um líder, um gestor ou não nesse ponto. Quando eu falo que em um momento você é a estratégia, em outro você desenha a estratégia, entra um outro problema. É você entender a diferença entre eficiência e eficácia. Líderes precisam ser eficazes, enquanto quando você está lidando na operação, você precisa ser eficiente. E é aí que está a diferença, porque muitas vezes você não sabe quando ser eficiente ou eficaz se você não tem um preparo para isso nesse trajeto de transformação de quem você é. Peter Drucker, autor de diversos livros de liderança e gestão, é um papa da administração quando a gente fala sobre gestão e liderança. Tem diversos livros assim, que vale a pena você procurar e correr atrás para ler e se equipar desse tipo de assunto. E ele fala que a negligência de empresas para líderes eficazes é tremenda, porque as próprias empresas não conseguem entender a diferença entre eficácia e a eficiência. E profissionais que têm sua construção focada em eficácia são raros, por essa falta de visão de mercado entre a diferença entre um e o outro, porque, como eu falei, sabe do ciclo que se retroalimenta desestruturado na formação de líderes baseado na eficiência e não na eficácia? É exatamente isso. Eles são raros. Claro que enxergamos mudanças mercadológicas que trazem à tona, sim, líderes que precisam ser mais eficazes. Mas ainda, sabe, é raro. São poucas. E quando a gente entra ainda dentro de design, nossa área aqui que eu estou falando com você, isso se torna mais raro ainda. Porque geralmente essas equipes de design, elas têm a necessidade de sua criação própria, individual, separado de todas as outras. Então é como se você colocasse uma incubadora única só para que design consiga se desenvolver. E se você coloca um líder não preparado para cuidar dessa incubadora, acontece esse cenário desestruturado que eu estou falando, visando muito mais na execução da estratégia do que do desenho dela. E de uma estratégia de design, não uma estratégia de negócios, porque você ainda vai ter que depois conectar essa estratégia de design com a estratégia de negócios, e entender essa conexão também é um mistério. E aqui é que muitas vezes pega também, porque já que eu enxergo eficiência e não eficácia, como é que eu conecto as duas coisas? Entregando, e você esquece de que, cara, não, eu tenho que ter uma visão a longo prazo, que não está baseada só na entrega, mas na discussão, no conceito, na estratégia. Então olha aí o problema que nós temos também. Peter Drucker mesmo fala que quando a gente fala sobre o trabalho manual, e a gente pode chamar aqui de trabalho operacional, a gente precisa só da eficiência, a gente não precisa da eficácia, a gente precisa da capacidade de fazer as coisas corretas. Muitas vezes é isso, o trabalho manual está ali, sabe? E esse chaveamento do líder de sair do trabalho manual e começar a não focar só no trabalho manual é que é o perigo de tudo isso. E essa necessidade está muito conectada com o que a gente fala relacionado na questão de autonomia, independência, sabe? De poder tomar as decisões dentro de design e conectá-las com as decisões de negócios, assumindo os nossos próprios riscos, tomando a frente de frentes, nesse caso, e, obviamente, extraindo o melhor da sua equipe, o melhor do conhecimento de design que os profissionais do seu time possuem. E, nesse caso, estamos falando exatamente da eficácia. É você conseguir trazer o melhor, com a alta qualidade,
com a melhor performance possível, sabe? Extrair dali o melhor de cada pessoa que compõe essa equipe, conectada a um desenho de estratégia feita pelo líder de design nesse caso. Muitos líderes de design não conseguem não só desenvolver sua própria eficácia, como só focam na eficiência disso, colocando-se, muitas vezes, esse líder se encaixando, muitas vezes, no mesmo nível de atuação da sua própria equipe, sem potencializar o melhor que cada um pode realmente trazer. E aí, tem esse problema, quando um líder não consegue ter essa camada de visão estratégica, de entrega, da eficácia, e ele se coloca na camada de eficiência, temos um embate, temos um choque entre pessoas e seres humanos com desejos, necessidades, com ego, com vários elementos que muitas vezes acabam sendo, sabe, colocados ali à prova. E aí volta no ponto que eu quero conectar cada vez mais aqui nesse vídeo sobre essa relação do tóxico. Entendeu? Tá me acompanhando nisso? No livro Liderança de Alto Nível, de Ken Blanchard, ele fala que liderança eficaz é uma mudança transformacional dentro da equipe, dentro da empresa, para os indivíduos envolvidos. O primeiro desafio é você começar liderando a si mesmo, antes de começar a liderar os outros. É o primeiro passo necessário para a gente começar a falar de uma liderança não tóxica e uma liderança estruturada. Ken Blanchard fala ainda que dentro desse cenário nós temos níveis de liderança que precisam ser desenvolvidas por líderes. São algumas camadas, são 4 camadas. A primeira é a liderança de si mesmo. Comece a olhar para si e buscar o que você precisa construir para tapar os seus buracos, os seus problemas, suas necessidades, suas crises, seu chaveamento. Sabe o chaveamento que você tem ali em relação à visão da eficácia, eficiência operacional, estratégico, o conceito, o abstrato e a entrega? Tudo isso você precisa resolver internamente. Então, para começar, esse é o primeiro nível de liderança da qual você deve buscar e líderes, de uma forma geral, precisam buscar. O segundo é a liderança pessoa a pessoa. É usar de instrumentos que vão desde o trabalho de empatia, né, de ter a compaixão com o outro, até a questão de desenho de carreira, sabe, de ansiedade, de problemas que aquelas pessoas têm e ajustar, como se fosse uma sintonia equilibrada ou até mesmo uma harmonia de uma orquestra, como eu já falei, né, ilustrando algumas palestras de liderança, inclusive. É a liderança de pessoa a pessoa. O terceiro nível é a liderança de equipes. É você, uma vez estruturado, você mesmo. Depois, essas relações individuais. É você colocar o coletivo. É enxergar esse coletivo de uma forma da qual é uma máquina única, um movimento único, uma harmonia única na entrega da melhor música, do melhor projeto, da melhor estrutura, da visão estratégica, da qual esse coletivo precisa ter uma visão muito clara para onde e como vai chegar. E por último, e quarto, é a liderança organizacional. É como esse grupo, esse coletivo vai responder em uma organização. Como que ele vai funcionar para se encaixar de forma perfeita e entregar o que aquela organização está esperando. Peter Drucker, inclusive, fala que uma das funções principais de um líder é perguntar o que precisa ser feito. E uma vez que descoberto, é pegar essa visão organizacional do que precisa ser feito e encaixar sua equipe de design ali, para que isso seja atingido, conquistado, contribuído, porque a sua equipe de design não vai fazer sozinho. Tem várias outras equipes participando desse ecossistema de construção. Quando nós falamos de liderança não estruturada, acontece muito que muitos líderes acabam confundindo e cometem o erro de já querer começar a liderar pelo nível organizacional, sem antes mesmo se darem conta de que precisavam cuidar da sua própria credibilidade pessoal, depois de pessoa a pessoa e depois da equipe do coletivo. Então, é importantíssimo uma visão estruturada de como começar a liderança. E quando nós temos uma liderança não estruturada, você acaba se preocupando tanto em mostrar o valor que você acaba enxergando como que eu vou funcionar na organização. Mas você não arrumou nem o lado de dentro ainda. O seu, imagine, da equipe, do coletivo dessa equipe e como que essa equipe se encaixa na organização.
Então são pontos muito preocupantes e que, novamente, reforçam a questão de trazer o que como consequência quando você não faz um trabalho bem estruturado de liderança como esse? A liderança tóxica. Um ambiente extremamente competitivo, agressivo, nocivo, desestimulante, desmotivador, que não engaja, que não, sabe, não traz ali a vontade de acordar todo dia cedo para ir trabalhar. Então, tudo aqui caminha se você não olha para si mesmo, se você não olha one on one ali, pessoa a pessoa, se você não para enxergar como que realmente funciona o seu coletivo e traz uma visão única para isso, você cria todo um ambiente reverso a tudo aquilo que você espera. E você vai acabar sendo, numa situação como essa, um líder sozinho, porque no final das contas você não está liderando nada.